Algumas pessoas não demonstram inveja da forma que a maioria imagina. Não é sempre através de ataques diretos, nem através de críticas óbvias, e raramente através de confronto. Na maioria das vezes, a inveja aparece de formas muito mais sutis. Pequenas mudanças no comportamento, comentários que parecem inocentes, distâncias que surgem sem explicação clara. E o mais interessante é que esses padrões costumam aparecer exatamente quando algo na sua vida começa a evoluir. Quando você cresce, quando ganha confiança, quando começa a se destacar de alguma forma. Porque existe uma coisa difícil de aceitar sobre a natureza humana. Nem todo mundo consegue lidar bem com a sensação de estar ficando para trás. E quando uma pessoa sente que não consegue competir com você, ela quase nunca admite isso diretamente. Ela transforma esse desconforto em comportamento. Com o tempo, esses sinais começam a seguir um padrão extremamente previsível. E depois que você percebe esse padrão, muitos comportamentos que antes pareciam confusos começam finalmente a fazer sentido. Uma das primeiras coisas que pessoas invejosas fazem é diminuir suas conquistas sem parecer negativas. Nunca é uma crítica totalmente direta. Sempre existe um mas. Você conquista algo importante, mas teve sorte. Você cresce, mas não foi tão difícil assim. Você recebe reconhecimento, mas o momento ajudou. E no fim da conversa, aquilo que parecia uma conquista legítima começa a parecer algo pequeno. Nada do que foi dito parece agressivo o suficiente para ser confrontado, mas a repetição constante desse comportamento revela algo importante. Não é sinceridade. É uma tentativa silenciosa de reduzir o peso do seu crescimento. Porque quanto maior a distância entre vocês começa a ficar, maior se torna a necessidade da outra pessoa de diminuir aquilo que você conquistou. Outra coisa que costuma acontecer é um afastamento silencioso. Sem discussão, sem conflito, sem explicação. A energia simplesmente muda. Conversas que antes pareciam naturais começam a ficar frias. A disponibilidade diminui. O interesse desaparece aos poucos. E quase sempre isso acontece no mesmo período em que sua vida começa a melhorar. Pessoas emocionalmente resolvidas não se incomodam com o crescimento de quem está perto. Mas pessoas que se sentem ameaçadas por comparação, muitas vezes se afastam porque sua evolução se torna um lembrete constante daquilo que elas próprias não conseguiram construir. Também existe um comportamento muito comum que quase ninguém percebe imediatamente. A pessoa começa a copiar você, enquanto finge que não foi influenciada. Seu jeito de falar, suas ideias, sua forma de agir, seu estilo, sua maneira de trabalhar. Tudo começa a ir parecer nela, mas sem nenhum reconhecimento. E o mais curioso é que quanto maior a influência, maior costuma ser a tentativa de esconder de onde aquilo veio. Porque admitir inspiração exigiria admitir admiração. E para alguém dominado pela inveja, isso se torna emocionalmente difícil. Então a pessoa prefere apagar a origem daquilo que está imitando. Outro padrão extremamente revelador aparece na maneira como certas pessoas falam sobre você quando você não está presente. Não através de ataques claros, mas através de pequenas dúvidas plantadas com cuidado, comentários que parecem preocupação, perguntas aparentemente inocentes, observações sutis que deixam uma sensação estranha no ar. Será que ele realmente está preparado para isso? Não sei se essa mudança vai durar. Você acha que ele fez tudo sozinho? Nenhuma dessas frases parece grave isoladamente, mas o objetivo nunca é confronto direto. É alterar, aos poucos, a percepção que outras pessoas têm sobre você. Porque ataques diretos podem ser defendidos, mas dúvidas silenciosas permanecem na mente. E muitas vezes continuam fazendo efeito muito depois da conversa terminar. Existe também um momento específico em que a inveja costuma ficar muito mais visível, quando você começa a ter resultados reais. Porque enquanto sua vida parecia comum, quase não existiam opiniões. Mas quando as coisas começam a funcionar, as críticas aparecem. De repente, pessoas que nunca demonstraram interesse pelas suas escolhas começam a ter muitas preocupações sobre elas. E o mais perigoso é que essas críticas geralmente contêm pequenas partes verdadeiras. Não porque a pessoa quer te ajudar, mas porque críticas parcialmente verdadeiras são muito mais eficazes em gerar insegurança. A intenção raramente é melhorar você. Na maioria das vezes, é desacelerar sua confiança. Outro comportamento comum é a tentativa de diminuir sua participação nas coisas que você ajudou a construir. Aos poucos, suas ideias deixam de parecer suas. Seu esforço começa a ser tratado como algo coletivo. Sua contribuição vai ficando menor na narrativa. E isso normalmente não acontece de forma agressiva. Acontece devagar, nas conversas onde você não está, nas versões da história que vão sendo repetidas, nos detalhes que começam a ser alterados aos poucos. Até que, em determinado momento, a percepção das pessoas já mudou completamente. E o mais impressionante é que quase nunca existe confronto direto.
Por que comportamentos invisíveis costumam ser muito mais eficientes do que ataques explícitos? Mas talvez o sinal mais revelador de todos apareça quando algo dá errado na sua vida. Porque existe uma diferença muito clara entre preocupação genuína e interesse emocional no seu fracasso. Pessoas normais sentem desconforto quando alguém que gostam está passando por um momento difícil. Já pessoas invejosas frequentemente demonstram um tipo estranho de energia diante da sua queda. Mais interesse, mais atenção, mais curiosidade. Elas querem detalhes. Querem entender exatamente o que aconteceu. Querem permanecer próximas do problema. E mesmo quando tentam demonstrar preocupação, existe algo na expressão, no tom ou na intensidade da atenção que parece fora do lugar. Como se, silenciosamente, aquela situação tivesse criado alívio dentro delas. Porque o seu crescimento gerava comparação. Mas o seu tropeço restaura equilíbrio emocional para quem não suportava a distância entre vocês. E talvez essa seja a parte mais importante de entender tudo isso. A inveja raramente se anuncia de forma clara. Ela se esconde em comportamento, em tom, em pequenas atitudes repetidas ao longo do tempo. Mas depois que você aprende a enxergar esses padrões, muitas relações começam a fazer sentido de uma forma completamente diferente.